Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal YouTube. Eu tenho um assunto extraordinário para compartilhar com você nesta oportunidade. Eu gostaria de pedir que você transferisse para a tela da sua televisão e assistisse com outras pessoas da sua família ou outros amigos. Gostaria também de pedir que você divulgasse esse vídeo em suas redes sociais e nos grupos e WhatsApp. E, finalmente, que você se inscrevesse em meu canal YouTube. Isso é muito importante para o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui com os meus amigos e amigas. O assunto de hoje é o ativismo religioso e os estragos familiares. O ativismo religioso e os estragos familiares. Observei ao longo de 4 décadas de ministério pastoral que o tempo dedicado aos anúncios de atividades no decorrer dos serviços religiosos nos templos é mais importante e mais disputado que o tempo dedicado à pregação. Há até desentendimentos em relação ao tempo oferecido, à ênfase e à entonação de voz de cada programação. É comum os líderes pedirem oportunidade para reforçar os anúncios já oferecidos à congregação, uma verdadeira competição e busca de visibilidade e de aplausos. Os diferentes segmentos religiosos têm excessos de reuniões, ensaios, conferências, congressos, acampamentos, campanhas, no decorrer da semana, em diferentes horários, com contribuição financeira. Muitas pessoas transformaram seus lares em dormitórios. O itinerário delas é sempre dormitório, templo, trabalho, gastando dinheiro e energia nos transportes, expondo-se à violência urbana e fugindo dos problemas familiares que são comuns a todas as famílias. Essas pessoas estão envolvidas numa rotina mecânica como ratos de laboratório. Elas não têm tempo para se reunir com a família ao redor da mesa para as refeições. Evitam conversar sobre as tarefas domésticas. Não examinam os boletins escolares dos filhos e filhas. Não frequentam as reuniões de pais e mestres na escola dos seus filhos e filhas. Desprezam as programações escolares da sua prole. Não valorizam as poesias, os cartazes elaborados pelos filhos e filhas. Às vezes, o tempo dedicado à oração e à meditação é um tempo curto demais e insosso e descolorido e chato. Pais e mães, a religião está roubando o tempo de vocês e da sua descendência. Vocês são sacerdotes e sacerdotisas das suas famílias. Considerem que a sua casa hospeda uma igreja, a sua família, que deve ser cuidada por vocês. É dever de vocês, pais e mães, dever que não pode ser adiado nem transferido. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua família,
tem negado a fé e é pior que um incrédulo. É o texto que está dizendo isso aqui. É pior do que um incrédulo. É pior daquele que confessa uma fé, uma religiosidade. Amigos e amigas, os vossos filhos e filhas estão tocando flautas e vocês são incapazes de oferecer-lhes atenção, incapazes de bailar. Eles e elas estão entoando canções de lamentações, mas vocês estão se tornando insensíveis, incapazes de escutarem, conforme Mateus 11, 7 e 9, numa conversa de Jesus. É possível que vocês estejam colocando outros e outras dentro do reino de Deus, correndo o risco de ficarem de fora com os seus filhos e suas filhas. Portanto, resista ao ativismo religioso, pois a vida está exigindo equilíbrio da sua parte. Tudo exagerado é perigoso. Medicamentos bons têm efeitos colaterais e também podem matar. Ora, faz parte da vida saudável a espiritualidade, a alimentação natural, os exercícios físicos, os bons relacionamentos, leituras, esportes, a vida cultural da nossa cidade, os passeios ecológicos. Portanto, os templos não deveriam ser lugares de fugitivos, nem lugares para pessoas desocupadas, nem lugares para se fazer e pagar promessas. Meus queridos e queridas, ativismo é mais do que excesso de atividades. É também fazer as coisas sem vontade de fazer as coisas cansado, murmurando, chateado. É inclusive fazer as coisas em busca de promoção para agradar o chefe. O ativista transforma a espiritualidade em profissionalismo. Deixa de ser discípulo para ser animador de auditório. Passa a ser um burocrata. O ativismo é movimento também por competição, por sucesso. É um movimento em busca de fama. Esse indivíduo está sempre no piloto automático, na urgência, na emergência, e pode evoluir para a irritabilidade, para a impaciência, para o esgotamento, para a depressão, para a ansiedade. As patologias são vizinhas dos ativistas de religião. Então não se esqueçam disso. As patologias estão morando próximas dos ativistas de religião. No ativismo, o ser foi despejado pelo ter mais atenção, ter mais afeto, ter mais valorização, ter mais oportunidades, elogios, medalhas. Foge de si e se esconde no ter. Constrói com as duas mãos e destrói com os pés. Esses desertores de Deus buscam alívio para suas angústias nas filas de consumidores, consomem serviços religiosos, consomem alimentos exageradamente, consomem entretenimentos, consomem drogas, consomem tudo que eles conseguem consumir, porque onde há excessos, há falta de alguma coisa essencial. Essas pessoas são energizadas pela ansiedade e não percebem
que renunciaram ao espírito crítico, que se transformaram em robôs, que perderam a independência. São indivíduos nesse estado psicológico que interessam demasiadamente aos donos de templos e aos seus familiares. Indivíduos nesse estado psicológico interessam demasiadamente aos donos de templos e aos seus familiares, porque quanto mais arrebentados emocionalmente e desprotegidos, mais obedientes e servis se tornam. Para elas, fazer o que os líderes autoritários mandam é como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Estimados amigos e estimadas amigas, o ativismo funciona como uma máscara para o vazio espiritual. É a perda de continente, a perda de limites, a perda de fronteiras. O ativismo indica o fracasso da dimensão espiritual do indivíduo. O espírito competitivo instalou-se como um potente vírus na humanidade contemporânea. Esse vírus é nutrido pelo egoísmo, indiferença, insensibilidade e o consumo desenfreado. Ninguém possui anticorpos ou imunidade contra esse vírus. Está intensamente presente no neopentecostalismo, provocando tensões entre suas diferentes vertentes, disputando espaços nas mídias sociais e nos territórios geográficos. Esses líderes contam com assessores especiais em marketing e propagandas. O ativismo religioso se alimenta em bolhas, em retiros espirituais e dentro dos seus quadrados e retângulos distantes dos gritos e desafios da sociedade líquida em que vivemos, deixando de ser luz do mundo e de ser sal que dá sabor às coisas insossas. Tudo isso pode ser reduzido à alienação. Os ativistas religiosos estão num processo destrutivo de alienação. O antídoto para esse comportamento é o Evangelho de Jesus Cristo com os valores do reino de Deus. Estamos nos tornando dependentes das correrias, dos burburinhos, dos serviços religiosos, da religiosidade e de suas lideranças, geralmente autoritárias, com seus empreendimentos familiares. Estamos sendo asfixiados por uma agenda escravizante de tarefas religiosas. Sobrevivemos sem tempo de qualidade com Deus, com os nossos familiares e com os nossos amigos. Aliás, parte considerável das pessoas embriagadas pelo ativismo religioso rejeita os convites de familiares e de amigos sem religião ou de outras religiões. Entendem que são escolhidos e que não podem estar com as pessoas diferentes. Eles preferem viver em bolhas, separados, em guetos da religiosidade existente em nossa sociedade. O ativismo religioso dispensa as pessoas, dispensa a essência do Evangelho, que é amor, que é perdão, que é mansidão, que é longanimidade. O ativismo fica com a casca e cascas envelhecidas da religiosidade. Essa tentativa delirante de servir a Deus preocupa-se em encher os templos de pessoas
saudáveis, empregadas e com facilidades de mobilidade, não de doentes, não de pessoas pobres, desamparadas e moradores das periferias. Esses confusos, adoecidos e delirantes ativistas estão dirigindo na contramão do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos deles estão estressados ou padecendo com hiperatividade, com perfeccionismo, estão sobrecarregados de narcisismo, de exibicionismo ou de necessidade de aceitação. Perambulam por aí afora maquiados de felicidade, mas a felicidade está distante dessas pessoas. Quanto mais elas correm atrás da felicidade, mais depressa corre a felicidade. Meus amigos e amigas, estamos entendendo que o ativismo religioso é uma inversão de valores, com o fazer sendo mais importante que o ser, lançando a comunhão com Deus para o escanteio, com a sua deteriorização e a diluição da identidade espiritual. Precisamos entender que o ser veio antes do fazer. Deus está interessado em quem você é, na sua essência. Infelizmente, estamos permitindo que o espírito capitalista nos mobilize com uma agenda de atividades onde o tempo é dinheiro, onde o Deus Mamon controla o Deus Cronos. O Deus das riquezas controla os nossos cronômetros, os nossos relógios. Confronte essas divindades. Livre-se delas enquanto você ainda possui discernimento e razoável espírito crítico. Liberte-se das lideranças religiosas adoecidas que estão te sobrecarregando, porque o esgotamento físico, o esgotamento mental, o esgotamento espiritual está a caminho. Onde há excessos, repito, há falta de alguma coisa necessária, essencial. O que é que te falta? O que é que você está tentando preencher na sua interioridade? Onde é que estão os seus problemas fervendo, em ebulição? É melhor tentar resolver essas situações interiores do que continuar nesse estado de burburinho, de correria, de ativismo religioso, descambando para o fanatismo, com a perda de autonomia, com a perda de independência, com a perda da sua identidade. É tempo de parar para refletir, de estar num lugar à parte com Jesus, como ele convidou os seus discípulos lá naquela época: vinde ficar à parte comigo por alguns momentos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê libertação de todas as amarras da religiosidade. Que você se encontre primeiro com você mesmo, que você se encontre com Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Divulgue esse vídeo, por favor, eu te peço, deixando um abraço fraterno.